51, Emerson Pansieri. Vamos falar do Cruzeiro, que enfrenta o Palmeiras amanhã, Pansi. Pois é, Thiago, o Cruzeiro tem 2 baixas, além daquelas que estamos explicando, né, nesses dias. Caio Jorge ainda não volta, Matheus Henrique ainda não volta. Cruzeiro fecha a preparação à tarde na Toca da Raposa e tem uma baixa aí do Álvaro Barreal, jogador que explicamos a situação dele no primeiro tempo, né? Teve essa renovação com o Cincinnati e aí o Cruzeiro, para adquirir o atleta em definitivo, precisa pagar mais ou menos 24 milhões de reais à equipe que disputa a Liga Norte-Americana de Futebol, então tá fora suspenso o Barreal. E outro problema, Lucas Homero, né? Capitão do Cruzeiro ali junto com o Lucas Silva, eles revezam essa abraçadeira e o Lucas Homero tá suspenso. Vamos ver o que ele vai fazer. Será que ele vai com Japa? Será que ele vai com o Vitinho? O que ele vai fazer? É o grande mistério em relação a essa formação. Treinou hoje à tarde, Thiago. Boa, 12:52. Rádio Esportes. Debate. Ale Oliveira e Nath Fiuza, nós projetamos muito ao longo do programa o futuro do Brasileirão nessa reta final, né? Quem vai ser campeão, quem fica com as vagas de Libertadores, zona do rebaixamento. Agora eu queria olhar para trás. Ale Oliveira, os pontos corridos já estão estabelecidos como formato. Você gostou do campeonato deste ano? Foi um campeonato que te atendeu ou acabou muito cedo, com apenas 2 times brigando pelo título? O rebaixamento também já com o Atlético Goianiense sendo o saco de pancada do campeonato. Ou foi legal? Gostou do Brasileiro, Ale? Eu gostei. E eu gosto também do Brasileirão nesse formato, porque você tem aí a Copa do Brasil, você tem a Libertadores a partir da segunda fase, a mesma coisa para a Sul-Americana, que já são nesse formato de mata-mata, né? Até os estaduais, né? Na segunda fase também tem esse formato. Então acho que você consegue ter esses jogos decisivos, que são muito legais, e ter o Campeonato Brasileiro, que vai premiando a regularidade. Evidentemente que quando chega nessas 2 últimas rodadas, o Thiagão, sempre tem essa bagaça aí de não valer nada para um time, valer muito para o outro, do time não ir com força máxima, e aí acaba que atrapalha os objetivos dos rivais e tal. Sempre tem essa, né, a mala branca que todo mundo fala e não sei o quê. Eu acho que isso aí você pode mudar isso aí, se a CBF tiver um pouquinho de boa vontade, ô Thiagão, você fazendo os clássicos regionais nas últimas rodadas. Porque daí no clássico regional, o couro come de qualquer maneira, né? Mas isso não acontece e é um prejuízo realmente técnico. Mas eu acho que foi um bom campeonato, sim. Você teve grandes equipes que investiram bastante, que tiveram bom desempenho. Mas eu faria essa mudança, as últimas rodadas ficando com os clássicos regionais, viu, Thiagão? Ô, Nath Fiuza, você acha que o saldo é positivo do BR-24, Nath? Acho que o saldo é positivo. Eu gosto muito do campeonato de pontos corridos. Eu acho que é um campeonato que premia a regularidade. Eu acho que ele poderia ser até melhor do que é, se não fosse esse campeonato, ou melhor, esse calendário bagunçado e terrível que nós temos, né? A gente vê muito ao longo do Brasileirão, ele começa com muitos candidatos ao título, até brigando ali por outros interesses, Libertadores, torneio continental, e com o decorrer do campeonato, esses objetivos e os times que vão brigando por esses objetivos, isso vai se afunilando muito em função, porque é muito difícil você sustentar o calendário, né? E você brigar no Brasileirão, e você brigar na Copa do Brasil, e você brigar na Libertadores, e ter elenco para isso tudo, e conseguir descansar os atletas. Talvez se nós tivéssemos um calendário um pouco mais organizado, talvez nós conseguiríamos ter mais times brigando pelo título, porque teríamos mais equipes, até com investimento, mas talvez com tempo para descansar os seus atletas, para chegar com mais robustez nos principais jogos. Mas de forma geral, eu acho que é um campeonato muito divertido, talvez seja o campeonato mais legal do mundo, talvez nenhum campeonato no mundo tenha tantas brigas em tantas partes da tabela como é o Brasileirão. E concordo com a Lê, a CBF já testou isso, né? Já teve em outras oportunidades, o clássico na última rodada. Eu acho que dava uma emoção a mais, dava um tchan a mais, fazia com que alguns jogos que já não tinha interesse pro campeonato tivesse o interesse pro torcedor, ao menos pelo clássico, né? Não perder pro seu principal rival. Acho que poderia ser. Agora, o que a gente tem tido ao longo das últimas temporadas é um time muito dominante ao longo do campeonato e sempre um ali tentando bagunçar a vida dele, né? 2023 e 2024, essa rivalidade foi entre Botafogo e Palmeiras. Boa, Nath Fiuza, Ale Oliveira, comentaristas da Itatiaia falando do Brasileirão que está na sua reta final.